Eu queria entender com vocês, assim, desse tempo que vocês estão no Open, cara, se teve algum momento que foi meio que um ahá, assim, você falou, puta, esse foi legal, aqui foi, nosso negócio tá indo, assim, quando é que deu um clique, assim, pra vocês? Ou vocês já achavam desde o começo? Eu, particularmente, falei, cara, eu achei que o mundo ia acabar quando ia entrar a fase 2. Antes de falar do soft open e não sei o quê, falei, nossa senhora, vai dar uma confusão. Ele não nega que ele é federal, carioca, cara. ele fala Vai que dar. esse é carioca. Acho Isso que é radicalismo do carioca. O momento assim, Teste em mais... produção, tava loucura. Tava... Acho que colocar em produção é o melhor dos mundos, né? Pra todo mundo. E aí, quando você passa também na certificação, porque pra você entrar em produção não é simplesmente você colocar, fazer um deploy. Não, você precisa passar por um plano de testes. E aí são N testes que você precisa validar no motor de conformidade. E aí, depois disso, você tá apto para tirar uma certificação e sim entrar em produção. Então, toda essa etapa a gente comemorava muito. Então, passou todos os planos de testes, nosso sucesso. Tiramos a certificação, outro sucesso. E aí sim, quando a gente entra em produção, é aquela sensação de alívio, né? Sou toda desastrada. Relaxa. Sabia que isso ia acontecer. Não, eu já volto um pouquinho, Nath. Foi quando eu me apaixonei pelo Open. Eu recebi um desafio, caiu no meu colo. Roberta, precisamos criar um fluxo, um processo, um produto aqui, assim, assim, assado. E como o Open, ele é a base do Open, né, a alma do Open são os dados, então me chamaram por conta do regulatório dos dados. E aí eu falei, bom, estou com esse desafio, bora estudar. Eu tenho que estudar, vou acumular o que eu já tenho, vou mergulhar no Open. Quando, de fato, a gente construiu válido, isso antes da produção, da homologação, antes de entrar a tecnologia, mas a gente montou o produto, cara, isso foi, assim, uma felicidade, porque isso ainda na outra empresa que eu estava. O Open pra gente lá era muito novo. Então, conseguir viabilizar dentro do regulatório de privacidade e proteção de dados, trazer o produto e viabilizar aquela proposta, e aí um produto foi seguindo o outro, gente, foi incrível para mim. Legal. E foi incrível para o time. Hoje eu não sei se eles estão rodando, mas essa fase inicial, onde todo mundo mergulhou na matéria e falavam assim, minha boadrasta que eu digo, ela, Roberto, o que você faz mesmo? Porque é difícil explicar a referência de advogada, mas eu não sou uma advogada de tribunal, nunca fui, sempre trabalhei em organizações. Então, ela tinha essa referência, que eu cuidava dos contratos. Hoje, ela fala, não, mas o que você faz mesmo? São dados, né? Mas e esse Open? O que é? Vou mandar assim, o podcast para ela ouvir. Exatamente. Eu falei que eu ia citá-la. Então, o que acontece? Quando a gente constrói, né, e viabiliza, gente, é sensacional essa circunstância, sensação de fazer acontecer. Aí depois vem a parte da tecnologia, mas ali a construção do produto, sabe? Dentro do regulatório. Isso para mim foi fascinante. Sim, para mim que foi incrível, foi a primeira vez que eu consegui compartilhar dados. Boa! No meu aplicativo, assim, entre as duas instituições, as duas que eu tinha que estavam já adequadas ao Open Finance, porque a gente demorou muito, né, para entrar. A fase 2 lá no ano passado foi adiada. Depois a fase 3 também foi adiada. A expectativa, a ansiedade. Então a gente ficava, e eu lá envolvidaça todo dia respirando Open Finance. Então a primeira vez que eu consegui compartilhar dados, eu falei, cara, isso incrível, aqui é fruto do trabalho de muita gente. Funciona. Sim, nossa, pra mim foi incrível. Quero ler seu TCC. Legal. O meu foi assim, quando o meu squad lá do Itaú, na época, fez a jornada desktop, né? E aí era da PJ. E eu fiz o primeiro consentimento PJ do Itaú, Olha, que foi com o Sicredi, foi com o pessoal da Sicredi. Sicredi, trabalhei com o Sicredi. E foi lisinho, assim. Eu sempre elogio a galera do Sicredi lá, Sim. porque a jornada deles, já testei, assim, várias vezes, nunca deu erro. Olha, Então, um caso de sucesso real. Pô, e PJ, naquele momento ali, eu testei, tipo, quase 100.